Estamos entrando aí. Boa noite. Paz e graça. Tu só ver se tá bom o som. Tá, tem que entrar aqui, meio demora um pouquinho. Deixa eu achar aqui uma. Pra depois, pra ler. Tu já botou o som? Já? Ok. Tá bom. É que demora pra entrar o vídeo. Não, é que eu tô escutado, só disse, tá bom, né? Tá bom. Tá. Preciso botar mais volume. Tá legal? Amor, eu não escutei. Tu disse que na hora que eu escutar. Na hora de escutar eu vou ter que falar. Tá certo. Muito bem. Nossa, por que pra mim demora tanto pra entrar? Deixa eu sair daqui. Né? Tá entrando? Tem gente curtindo. Entrou a Leoni Knepes Feijó, nossa prima de Gravataí, entrou. Estou dando uma saudação. Tá legal? Tá ótimo, tá bom? Ótimo, muito bom. A minha adjutora, minha auxiliadora, tá aí hoje para me auxiliar. Vai tomar conta aqui do programa, na verdade. Sai fora, amor. Tu viu minha camiseta do Jurassic Park? Nada a ver. Boa noite, prima. Beijo, Boa noite, beijo, prima. beijo no seu coração e para toda a família, toda a parentela aí de Gravataí. Então nós temos parente em Gravataí, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Cachoeirinha, Porto Alegre, Viamão, Santa Maria, Campo Novo, Vila Nova, nos bairros de Porto Alegre, né? E mais. Aqui no Pinhal, aqui agora no Imbé, a minha irmã mudou pra cá. Amor. Mudou pra cá no Imbé. Tu falou comigo, mas eu não ouvi porque eu tava com fone no ouvido. Tá, mas aí. E daí que desse aqui eu não escuto. Tranquilo? Não, é que se tu me perguntou alguma coisa? Não. Eu tava curtindo aqui as boas noites. Então tá, beleza. Vou levar um papo descontraído com tete-a-tete aqui, eu e ela. E com vocês, eu e tu, minha esposa amada, Dona Águida. Não me chama de Dona Águida, que eu não gosto. E o que eu sou? Tu é minha esposa. Não, outra coisa. Tu é meu bichinho. Então tá bom. E aí nós vamos conversar sobre um papo aí, mentiras. Mentira é um troço xarope, né, pra caramba. E enganador, né. Jesus, no dado momento, numa circunstância, ele teve vários enfrentamentos e alguns enfrentavam ele e tentavam mudar o conceito da luz, da verdade, do amor, da justiça, né, que ele sempre trouxe onde estava, né, o amor, o respeito. E eles debatiam muito com ele, os fariseus, né, os hipócritas, os falsos, os religiosos. E Jesus chamou eles de filhos do demônio, porque eles tinham com ele o pai da mentira, que era Satanás, porque eles eram muito mentirosos, né, porque eram muito hipócrita, falso. E Jesus falava isso. Agora o que me chama a atenção, meu bichinho, nós falar desse assunto, eu quero que tu interaja comigo, e tenha entendimento daquilo que eu estou entrando no assunto, e tu coloque teu posicionamento também, teu ponto de vista, tua análise. Jesus, ele foi preso e foi entregue porque ele falava a verdade. Ele foi entregue, ele foi traído porque ele era uma pessoa, homem-deus, né, que operava milagres e falava a verdade na cara dos falsos, dos hipócritas.
os mentirosos, os caluniadores, os filhos de Satanás, que ele mesmo disse. Porque vocês têm ele como vosso pai, porque ele é o pai da mentira. Está relacionado, isso está relatado no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 44, que ele fala sobre isso aí. Ele falava direto, ele não cortava, não tinha meio termo. Pacífico, cheio de amor, cordialidade, cuidado, zelo com as pessoas, abraçava, curava, pacificava, acolhia, mas era sincero. Ele falava a verdade porque a vida dele era a verdade. Ele mesmo diz assim, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Então ele diz, ele coloca isso para ele, né? E para as pessoas entenderem que com ele não tinha meio termo, não tinha o chamado jogo, o chamado parece que é, mas não é, o falso, sabe? Com ele não, era verdade ou era ou não era. Era sim, sim ou não, não. E as pessoas invejavam ele, ficavam brabas, odiavam ele por causa disso. Eu quero que tu me traga alguma coisa de que está acontecendo hoje no contemporâneo, no mundo contemporâneo, que a gente vive isso aí, a gente trata com pessoas, a gente vive na sociedade, nós temos as nossas famílias, né? E quando nós nos posicionamos aqui para conversar sobre algum assunto, não é que nós somos doutores sobre esse assunto. E nem falar que a gente nunca mentiu na vida. Claro que nós estaríamos mentindo se dissesse isso, já estaríamos mentindo. Nós estamos falando sobre comportamento relacionado ao engano, ao chamado jogo, ao chamado da calúnia, ao chamado da hipocrisia, da falsidade. E em cima disso tentar levar vantagem através dessas falsidades, dessas mentiras, do chamado jogo sujo. E que a gente vive hoje no mundo contemporâneo com as chamadas, agora é tudo em inglês, transformar as palavras portuguesas em inglês e as pessoas nem sabem falar corretamente português, querem falar o inglês, né? Que bom que tivesse o conhecimento de falar o inglês perfeitamente para conseguir falar o português corretamente, entender a mensagem das palavras no seu sentido, né? Da raiz, e não ser uma pessoa fanática em cima da raiz da palavra e tentar cumprir aquilo que tu não consegue cumprir, mas sendo dentro da dinâmica da coerência, né? Da prudência, do respeito, para tentar viver numa simplicidade harmônica. A chamada fake news, né? As notícias falsas. Então, virou uma mentira, propagou-se de tal forma que se faz diversos tipos de mentira. Diversos tipos de jogo, diversos tipos de falsidade. E as pessoas às vezes vão se acostumando com isso, meu bichinho. Eu quero que tu tá entendendo o que eu estou falando, claro, mas gostaria que tu falasse alguma coisa para me dar uma pausa da minha fala e tu colocar o teu posicionamento nesse sentido, né? Porque a gente vive nessa sociedade aí, nós não podemos ficar isolados do mundo, das coisas que estão acontecendo. E nem acreditar no tudo que estão falando para nós. E nem tudo que a notícia nos traz. Sabe? Porque tem muito interesse por trás disso. Porque atrás de uma mentira tem muitos interesses por trás dessa mentira. Outro fato que eu falava outro dia para algumas pessoas. É um exemplo, né? As pessoas te têm como uma pessoa de honra, de respeito. Então, se o camarada, a pessoa é uma pessoa honrada, que as pessoas respeitam, e se for lhe perguntado alguma coisa, ou ele leva uma mensagem para algum lugar, para alguma casa, para alguma família, as pessoas vão considerar o que ele está dizendo, pelo histórico que ele possui. No entanto, quando ele se aproveita desse histórico de bom cidadão, que as pessoas fizeram essa imagem, porque ele construiu essa imagem na sociedade, e começa a falar, as pessoas começam a acreditar e acreditam no que ele está dizendo, algumas pessoas se aproveitam dessa honra que foi lhe dada para levar vantagem falando da mentira. E quando essa pessoa faz isso para uma pessoa e fala para outra pessoa, essa pessoa e falar para outra pessoa é o chamado sofisma, né? Porque daí tu repete a mentira várias vezes para mais de 5 pessoas, as pessoas ouvem que uma falou, mas falou para mim também, eu soube, então é verdade. Mas na verdade é mentira.
Então, chamado-se calúnia, né? A falsidade ideológica, levantar falso testemunho, as pessoas comunicam-se de tal forma e atrás dessas mentiras tem uma vontade, um desejo de alguma coisa que essa pessoa, alguém vai ganhar com isso. E alguém vai perder com isso. Alguém vai perder. Ou muitas pessoas vão perder com isso. Por que nós conciliamos aqui uma palavra, uma mensagem do Evangelho, quando nós colocamos que a maior parte das pessoas hoje no mundo, no país aqui do Brasil, quero dizer do Brasil, da América Latina, se identificam com o cristianismo, né? E eu já falei sobre isso aqui, da questão do cristianismo, não foi Jesus que criou o cristianismo. O cristianismo foi Constantino, no ano 300, né, da era cristã, para fortalecer o Estado junto com a religião. Ele criou o cristianismo, para as pessoas seguirem, vindo com os seus segmentos, com suas religiões, com suas filosofias, para dentro do grupo chamado cristianismo. Quem se identifica com Cristo é cristão, não se identifica com a denominação religiosa. Daí seria grupos relacionados de congregações que as pessoas estão lá dentro porque lhes agrada estar ali e comungam com as pessoas que estão ali. Existe uma comunhão. Agora, na questão da comunhão, tem uma referência que Tiago fala em 1,17, que não está comunhão com a luz e com as trevas, né? Não tem uma comunhão isso, não tem como comungar com isso. Porque toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então é verdade. A verdade é que vem do Eu Sou, o grande Espírito, que é o Espírito de luz, que entra e daí tira toda a impureza, toda a maldade, e a verdade é aplicada. Então não há confusão, porque o Pai das luzes, que é o Senhor, o grande Espírito, né? Eu falo do Yahvé, o Yeshua, o grande Espírito, Deus, seja a forma como tu trata o ser divino, o superior, né? Então a gente tem essa percepção do mundo variado como está, das coisas que estão acontecendo no planeta. E a gente vê que muitas pessoas se aproveitam da falsidade, da mentira, para tentar levar vantagem e derrubar outras pessoas, para tomar espaço. E nesse sentido, quando a pessoa começa a entender que não vai no conto do vigário, não vai no conto da carochinha, mas a sua palavra está basilada em cima de uma rocha, que essa rocha é uma firmeza que sustenta aquilo que está sendo dito, e a gente vê que é para comungar com as outras pessoas dentro da luz da verdade, que dá razão no sentido das coisas, porque às vezes as coisas não têm fundamento. O fundamento que nós temos é uma base formada no entendimento do grande Espírito que habita dentro de nós, que dá o significado da nossa vida, da percepção do que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Não existe santarrão, entendeu? Agora a gente sabe que algumas pessoas usam desse subterfúgio de um dogma, de uma característica ou de uma simbologia religiosa para se esconder atrás dela, para usar isso de benefício para ela ou para um grupo de pessoas, enganando elas, sabe? Porque nós dizemos aqui algumas vezes que alguns grupos aí, denominacionais, infelizmente, né? Porque se não fosse assim, Jeremias não tinha falado, e o profeta Jeremias não estava relacionado no livro dele, no capítulo 23, se não me falha, no capítulo 43 de Jeremias, no capítulo de Ezequiel também, e Paulo não teria testificado, Jesus em João 10 não teria dito, né, sobre a questão do lobo, que ele é o pastor, mas tem o lobo que está no meio infiltrado, os falsos profetas, né, como os falsos ensinadores. Então não teria avisado já, se não aconteceria esse fato. Agora, isso não está somente no grupo denominacional religioso, está em todo o campo, em toda a sociedade, em todos os lugares. Isso faz um mal danoso, é um câncer. Isso destrói famílias, destrói sociedade, constrói-se impérios em cima disso, sabe? Pelo poder, pela vontade de ter o poder, a ganância de estar ocupando um espaço, derrubam-se, sabe? Fazem conluio. Se tu não faz parte desse mesmo entendimento, desse sentido, eles te tiram para tanso. Não, tu é um tanso, tu é um babaca, tu não faz o jogo, tu tem que estar fora.
Então, porque é viver na mentira, a vontade de mentir, de enganar e continuar com ela, abraçado e dormindo com ela. E as pessoas, quando veem as coisas acontecerem dessa forma, quando aqueles não compactuam com isso, parece que aquele que não compactua que está errado, porque existe um grande número de pessoas fazendo a falsidade. Se acostumou com isso, sabe? Adormeceu com aquilo e achou que quando o outro faz o diferente, tu está fora do contexto. Agora, quando se fala a verdade nua e crua, parece que tu está sendo agressivo. Aí te ameaçam com prisão, sabe? Te falam coisas para te calar tua boca. Não, tudo bem, não sei porquê. Então a falsidade de ser o bonzinho, a falsidade de andar dentro de um grupo ético para dizer que é bom, as pessoas parecem que gostam disso. Jesus não, Jesus era santo, tanto é que um dos ricos que vem atrás dele, o que eu faço para ganhar o reino dos céus, não sei o que, papapá. Os mandamentos, eu cumpro os mandamentos. Então pega as coisas assim que tu tens. Tu tem bastante coisa, tu pega, vende tudo, reparte, dá para os pobres e vem e tu me segue. Tá, ele não quis seguir, porque ele, na tua riqueza grande que ele tinha, ele achou que tinha que vender tudo naquele exato momento e seguia Jesus. Não era nesse entendimento, essa percepção. Noutra hora eu trago essa mensagem no entendimento que era o que Jesus estava dizendo para ele, no sentido daquela geografia, naquela ocasião e para nós hoje, nesse dia. Então nisso aí, quando se fala alguma coisa da natureza da verdade, não. E Jesus disse, ele chamou de bom, né? O rico se aproximou dele chamando ele de bom. Jesus, não quero esse adjetivo, não. Bom é meu Pai que está no céu. E Jesus também não quis aquilo para ele. Por quê? Porque tinha pessoas com raiva de Jesus na sua volta, tentando pegar ele para prender. Porque ele veio com uma diferença naquela sociedade, naquele mundo que ele estava ali, o verbo encarnado, veio para o mundo das trevas, a luz se fez. O João revela o anunciado da vinda de Cristo no primeiro capítulo, né, do Evangelho de João, dizendo que o mundo estava nas trevas, aí veio a luz. Mas aqueles que o rejeitaram, né, mas aqueles que o aceitaram, foi dado poder para serem chamados filhos de Deus, co-herdeiro do reino por intermédio de Cristo Jesus. Isso que tem a ver com a nossa sociedade? Tanto não precisa ser um religioso, não precisa, sabe, te identificar com A e com B. Mas se nós tivéssemos o comportamento relacionado com a verdade, com a justiça e com o amor, com a sinceridade, o mundo, claro, na tua geografia, no teu espaço-tempo onde tu está, tu já faria a diferença, vivendo essa verdade. Mas como a comunhão está com a mentira, com o conluio, com o erro, com a ganância e com a soberba, as pessoas se afastaram do reino da luz e preferiram o reino das trevas. E ainda levam consigo alguns sinais, alguns dogmas, alguns símbolos religiosos para dizer que, não, eu pertenço. Não, mas pelas suas obras conhece o fruto, né? Se conhece. Pelo fruto se conhece a procedência do que está acontecendo. No momento poderá estar fazendo alguma coisa no sentido que parece que é bom e as pessoas vão caindo numa cilada. Na verdade, é um objetivo de alguém para entrar no espaço e tomar o lugar. Entendeu? Da ganância, surrupiar, enganar, lograr. Não, mas se não fizer assim, não tem. Nesse mundo aqui, se tu não fizesse, tu não cedesse, tu não negociasse, tu não fazer o jogo, tu não pertence a esse mundo. Pois eu não pertenço a esse mundo, então. Olha, nós buscamos a santificação a todo dia, a todo instante, embora cheio de pecado e erros e falhas que nós possuímos. Mas a verdade nua e crua, quando se fala na cara da pessoa, eu digo assim com respeito, mas se fala a verdade, né? Se diz assim, olha, pá, eu não faço isso, não compactuo com isso. Nós temos que andar na verdade, porque a verdade é a palavra, porque ele mesmo diz, né? A tua palavra é a verdade. Senhor, a tua palavra é verdade. Tu é a pura verdade. Então, nesse reino que nós estamos aqui, existe o mal, existe o bem, existe a tua opção de escolha para que caminho, para que lado que tu vai. Tu gosta de viver na mentira, no engano? Na tua frente, de repente, te trata bem, mas por trás fala mal de ti. Então, tu está mentindo. Entendeu? A pessoa é bacana, babá, faz abraços, virou as costas, denegriu a imagem do cara.
da mulher, do homem, do jovem, não sei. Fala mal da pessoa, na frente é uma coisa, então tu é falso, é a falsidade, então a falsidade está junto com a mentira. Porque engana a mente, falsa é mentira, tudo está junto, tudo a mesma coisa, no mesmo pacote. Então a gente tem que entender uma coisa que quando nós, pela maldade, pela vontade, ou pela indução, né, de fazer isso, de estar junto, tu tem autonomia para dizer, eu não faço parte, eu não faço, não quero e pronto. Daí não ficar quieto, se omite. Porque nós pecamos pela omissão. É só pecado? Não, nós cometemos crime também pela omissão. Pela imprudência, né? Quando não sabe fazer, quer fazer. Pela negligência, quando pode fazer e não faz. Pela omissão, que está ao alcance da possibilidade de fazer e não realiza. Então tudo isso faz parte do nosso comportamento, que agrega valores, agrega coisas melhores ou não, dentro do contexto da tua vida, do teu ser, da tua casa, do teu lugar de trabalho, da onde tu vive e convive com as outras pessoas. Ô bichinho, complementa aí uma que eu quero tomar. Hã? Não, o que tu acha já disso? falou tudo aqui. Não tem. Não somos alunos de escola que... eu concordo com as tuas palavras. Eu faço minhas tuas. Não, eu falo as minhas palavras. Faço as tuas palavras. Fala, dá uma chacoalhada aí. Um chacoalhada. O povo rio-grandense, o povo gaúcho, o povo brasileiro, né, as famílias. Nós viemos de famílias distantes uma da outra na parte da geografia, né? Mas das mesmas dificuldades que os teus pais passaram, os meus passaram. Que aprenderam com os seus pais, que eram nossos avós, a forma de ter um relacionamento sadio dentro de casa. Com as outras pessoas, o respeito, a cordialidade, a falar a verdade, trabalhar, ser sincero. Mas no mundo externo, vivendo com outros grupos, com outras famílias, com outras pessoas, nós estamos absorvendo coisas que aconteceram à nossa volta, de bom e de ruim. O filtro está em nossa escolha do entendimento do que a gente poderia entender o que era bom, o que era ruim para a nossa evolução espiritual. E para a formação do nosso caráter que foi formado há muitos anos atrás. E aí a gente pode ser, a gente se dobra, porque a flexibilidade que nós temos do pensamento, das nossas ações, ela se dobra, mas ela volta à sua posição original, de firmeza. Né? Nós temos esse pensamento, a gente vai nessa linha, nessa conduta, porque nós acreditamos num mundo melhor. A princípio de nós fazermos esse mundo melhor. Porque não adianta nós nos queixarmos, só ficar se queixando das coisas ruins que acontecem, e muitas vezes nós temos a possibilidade de transformar um pedacinho e a gente não transforma esse pedacinho para que seja melhor. A gente às vezes contribui para que seja pior. Então tem que fazer essa introspecção, olhar para dentro de nós, fazer uma auto-reflexão e aos poucos nós irmos nos regenerando. E não ficar acostumado com as coisas negativas e péssimas e ruins que acontecem à nossa volta. Porque se tu é luz, que tu seja essa luz, que essa luz que tu brilha que não é tua, mas ela vem de um lugar que é do alto, que desce dos pais das luzes, que entra no teu coração e reflete isso para as outras pessoas, é que faz a diferença. O testemunho que se dá não é somente pelas palavras, mas pelas atitudes que se faz, que compreende que o ser humano, dentro das suas falhas, na sua caminhada existencial aqui nesse plano terreno, ele vai tendo seus tropeços, vai tendo as suas dificuldades. Mas as oportunidades que foram dadas, muitas vezes as pessoas cansaram de dar a oportunidade para essa pessoa, para fulano, para esse clã, porque mesmo ela não se esforçou para ter aquilo que ela tanto almeja. Então existe uma contribuição. Mas a maior contribuição é da própria pessoa para consigo mesmo se autovalorizar. E na autovalorização que a pessoa possui, ela não vai atrás de conversa fiada, de balela, sabe, de falsidade, de engano e de mentira, porque isso não constrói, isso não é bom, isso não é sadio.
Você e eu podemos transformar isso a partir da geografia que tu vive, na tua casa, na tua família, na sociedade que tu está. Dando a referência de que nós podemos fazer a diferença, sim, claro. E eu estou olhando, sabe, eu fiz uma comparação outro dia eu fiz uma comparação, quero que você faça a leitura e entenda. O filho, mulher, homem, dentro de casa com seus pais, hoje às vezes até fica prolongando-se mais tempo dentro de casa, da habitação, porque vivendo hoje na questão da pandemia, né? Mas falando fora da pandemia, que os filhos por mais longo tempo ficam dentro dos seus lares porque ainda não conseguiram alçar voos próprios com as suas próprias penas, as próprias pernas para caminhar ou asas para voar. E ficam na autodependência de seus pais, de seus genitores, ou seja, os avós, para poder protegê-los e dar a sustentação daquilo que lhes carece, ou dos objetivos que eles pretendem alcançar. Tá, nós temos vários fatores, é o comodismo, muitas vezes, o paternalismo da grande proteção, né, que o amor paterno do pai, da mãe, dos avós, que protege, que resguarda, que tem medo que ele vai voar e vai se quebrar ali na frente. A autoconfiança que se dá para o filho e para a filha para lhe alçar voo, diz que vai, tu tem força, tu consegue, vai em frente que tu és um vencedor. Palavras de otimismo para ele e para ela, para conquistar. Mas, no entanto, quando ele vai e tem a sua autonomia, ele fica ainda com seus medos, com seus receios, para ter a sua autossustentação. Mas mesmo tendo já o seu trabalho firmado, tendo seu ganha-pão, suas condições financeiras de estabilidade, ele não consegue ter o seu controle para ter a sua autonomia. E o pai e a mãe continuam dando aquilo que ele necessariamente precisa, e no entanto ele já tinha sua própria autossustentação. E quando se vê isso, faço uma comparação com grandes gestores. Eles somente fazem aquilo que os pais lhe dão. Ele não consegue fazer da sua própria natureza algo da sua própria construção, do seu trabalho, do seu conhecimento, definir-se a fazer alguma coisa, porque ele tem medo e receio de fazer alguma coisa, não tem condições ou capacidade de realizar. Ele mentiu para ele mesmo. Isso é a pior coisa que tem, ele mentir para ele mesmo, dizendo que ele não tem condições, ficar sempre esperando. Então, a autoconfiança do ser humano é porque ele viveu, talvez, olhando à sua volta, tendo maus exemplos, mau testemunho da sua vida, para que não conseguisse alcançar a realização do objetivo dele. E daí precisa que venha do externo, para fazer aquilo que ele colocou dentro do planejamento. Senão, não tinha condições de fazer e realizar. Bichinho, as pessoas estão esperando que tu fale alguma coisa. Não, nada. Sim, eu estava ali, tinha 12, agora tem 4. Que coisa? Então, é porque tu não fala. Não, sai fora. Ali, ó, a Tamires Pazinho entrou, a Salete Fagundes, aqui, ó. Entendeu? Entrou. Sim, O Fábio Cologne, a Giovanni Hoffman, o Osmar Menger, o nosso irmão, amigo, o Eruni Melo, o Beto Machado, o Margarete Valim Silveira, o Rogério Dogelo. Aí, Dogelo! O meu amigo Dogelo! Meu irmão Dogelo, lá de Capão da Canoa, eu acho que é natural de Osório, se eu não me engano a família dele é de Osório, mas estava morando em Capão. Sérgio de Souza, Mari Machado, Oli Rodrigues, Jorge dos Santos, Eliette Koning, Cláudia Ramos, a Tocaia, Dídimo Moraes, Linês Marquesan, Delício Barros, Oli Rodrigues abanando, o Wildo Feijó, nosso primo ali, Delício Barros e Glaci Passuelo, nossa prima que está em Santa Catarina, Diogo Lippert, Eliezer Souza, Patrícia Oliveira, a Thaís Santana, Edith D'Agostinho, Maria de Lourdes Proença, Tiago Rodrigues e a prima Leoni.
Fala, quero que tu agora, tu viu, quero que tu faça a tua fechamento desse Não, conteúdo. fechamento não, quem vai fazer o fechamento? O fechamento do que tu pensa. Não, o que eu penso, o meu pensamento. Sim, né? claro. Eu acho assim, que a mentira já é um indício de uma traição. Porque no momento que tu tá mentindo, tu tá traindo a confiança, tu tá traindo, assim, às vezes uma amizade, ou até a pessoa depositou uma confiança em ti, uma outra pessoa lá, daí chega, mente, é uma traição, né? E sempre o pai da mentira, quem é? Já Jesus. Satanás, o demônio, o inimigo, o adversário. E eu penso assim, as pessoas hoje em dia, pelo fato das redes sociais, principalmente assim, Instagram, coisa assim, as pessoas estão vivendo um mundo de mentiras também. Porque, claro, não todos, né? Não tô generalizando. Mas Algumas assim, ilusões. se a gente for analisar, sabe, são assim aqueles corpos perfeitos, aquelas pessoas, tem pessoas que vai resolver todos, solucionar os problemas, que parece que a vida é uma alegria, uma felicidade só. E daí eles oferecem esse prato assim recheado como se fosse assim que o mundo não tivesse problemas, não tivesse. E daí no momento que uma pessoa fala a verdade, que tem a realidade, que diz assim, não é assim, ou se por exemplo as pessoas têm que se aceitar mais, não é aquele padrão que os outros colocam sobre você, que tem que ser assim, assado. Não, cada um tem o seu jeito, tem a sua personalidade, tem o seu jeito de pensar. Mas aí no momento que tu fala que aquilo é uma ilusão, que é uma mentira, que as pessoas estão vendendo mentiras, aí tu é uma pessoa errada, entendeu? Aí tu não é uma pessoa, parece que tu tá andando na contramão desse milhões, zilhões de coisas que estão oferecendo, e as pessoas estão perdendo a identidade, estão perdendo a sensibilidade, estão perdendo assim o olhar o outro. Parece assim, que se tu é aceito, só é aceito se tu tá naquele grupo. Senão eles vão inventar mentiras, eles vão inventar coisas pra pessoa, não, aquele lá não serve, porque aquele lá é assim, porque aquele lá é assado, e às vezes acaba denegrindo a imagem de uma pessoa, porque a pessoa não concorda com aquele tipo de atitude. Então, falta, eu acho assim, o mundo tá muito carente de simplicidade, de empatia. Esse tempo nós estávamos falando de sororidade, né, que é a mulher assim, ó, ver o belo na outra mulher também, não tentar botar defeitos, porque hoje em dia, olha, é triste, sabe, as pessoas ficam querendo, parece que as outras pessoas, que a outra caia, se arrebente, sabe? Então tá faltando muito isso, e as pessoas estão vivendo um mundo de mentiras, e parece que é tão agora hoje em dia, antes você só tem como é que é, o fio do bigode, né? Que agora tem, mas isso é coisa machista, eu sei, mas assim, ó, antes a palavra bastava, era honra. Tu dizia uma palavra, as pessoas acreditavam. Hoje em dia, não. Sabe? Umas pessoas que plantam uma discórdia ali, plantam uma desavença aqui, e daí o mundo está se tornando muito frio. Porque as pessoas mentem, as pessoas traem, as pessoas enganam. Então, não que nem o meu amor aqui, não é que a gente seja santarrão, que a gente seja totalmente correto. Totalmente correto. Que a gente não mente. O certinho, ela tão certinho. Não é assim. Só que eu acho assim, as pessoas têm que ter um olhar mais humano. Tá faltando isso. As pessoas estão se distanciando, estão sendo frias. Ai, fulano, tu viu? Fulana comprou um carro. Amém! Que legal! Que bom! Vamos lá! Quanto mais gente feliz tem, menos gente pra tentar o mal pra gente. O meu irmão sempre diz isso, né? A gente sempre tem que querer que as outras pessoas progridem, que as outras pessoas tenham. E se não tem, gente, vamos morrer, não vamos levar nada. Somos todos iguais. Então, assim, ó, o mal,
Eu acho que realmente o mal é a mentira. Porque a mentira te traz traição, traz discórdia, decepção. Porque coisa triste a gente se decepcionar, né? Quando tu tem a maior confiança, que tu entrega um. Tu entrega, a gente entrega com o coração da gente de bandeja, né? E tu pensa assim, não, foi só saiu de mim, não saiu do outro. Então a gente também tem que ter esse cuidado, né? Que às vezes as pessoas também estão oferecendo pra gente e a gente não tem essa percepção, essa sensibilidade. Que o que tá faltando muito hoje em dia é sensibilidade. É um olhar diferente. É tu ter que colocar no lugar do outro. A questão da mentira é um campo vasto, né? É vasto. É um campo A vasto. mentira Ela entra nos negócios, Exato. ela entra na política, Poder. ela entra na religião, Exato. ela entra no comportamento da sociedade, ela entra nos negócios, ela entra no mercado, no casal. ela entra no comércio, nos relacionamentos. No relacionamento, Não é simplesmente no casal, mas em todos os Sim, relacionamentos. tô dizendo E que ser não. minado pela mentira, né? O que eu tinha colocado anteriormente, eu volto nesse assunto, trazendo de lá para nós concluirmos, é devido ao objetivo que está instalado na sociedade, pela mídia principalmente, que criou vários tipos de argumentos e maneira de fazer a mentira e propagar ela, e disseminar isso dentro dos corações das pessoas, tornando o que é verdade transformando ela em mentira e o que é mentira transformando em verdade. A inversão dos valores. A inversão dos valores. É muito mimimi, sabe? Exato. É muita reclamação por coisas que não convém estar reclamando, que tem muitas coisas mais relevantes que nós deveríamos estar debatendo, discutindo para melhorar o quadro da sociedade. Aí nós trazemos a outra significância que o oportunismo nesse momento dizer, que é a questão de uma discórdia proponente pelo egocentrismo. O egoísmo concentrado numa pessoa, né, que ela acha que o mundo deve rodar em torno dela e que todas as coisas boas devem acontecer com ela. E se acontece coisas ruins com os outros, pouco me importa. E se acontece coisas boas com os outros, eu fico com inveja. Então isso é muito ruim. E quando as pessoas pensam nos seus objetivos a serem alcançados, seja no relacionamento, seja no meio empresarial, social, econômico, financeiro, político, religioso, estas pessoas elas fazem de tudo para alcançar o topo desses lugares, para chamar a atenção, porque o seu ego é muito forte. E no meio desse ego acontece, permeia a mentira, a falsidade e o chamado de jogo, o jogo sujo, o jogo que vale tudo. E nós não compactuamos com isso. Ainda tem uma palavra de Paulo na sua carta segunda que escreve à comunidade de Corinto, no capítulo 6, no verso 14 ao 16, que ele fala assim: não vos prendeis com jugo desigual. Como é que a justiça vai estar a fazer sociedade com a injustiça? E como é que vai ter a comunhão, a luz vai ter comunhão com as trevas? Então isso é de forma... não pode acontecer, é incompatível. Então quando dois juntos não concordam, eles se afastam. A incompatibilidade. Então os dois polos, diz que o negativo e o positivo eles se atraem, né? E os mesmos se repelem, mas isso é dentro do campo da física. Como a minha amada falou, que nós somos todos iguais no sentido das necessidades amplas para a coexistência do ser humano na Terra. Nós somos diferentes, mas nós temos que ser iguais no mesmo sentido de respeito. Exato. Por achar a diferença no outro, respeitar essa diferença. E eu não querer construir na cabeça da outra pessoa o meu pensamento, como eu estou falando agora, porque isso eu estou falando dentro de uma dinâmica, né? Olha, você tem que pensar assim, 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 porque eu estou fazendo isso. Não, isso seria uma manipulação. E a manipulação é feita, e já foi feita de diversas formas, em encontros, né? Decálogos, reuniões, para catequizar. E quando eu falo catequizar, não é a questão da religião. Catequizar é tentar formar grupo de pessoas para que seja um grupo de séries parecidas, idênticas e criadas dentro de uma falsidade. É como o mundo que fala hoje, que se revela dentro do mercado financeiro para vender suas mercadorias, cria-se muitas falsas imagens que vai dar certo, que tu vai emagrecer, que tu vai ser assim, etc. E as pessoas, na sua vaidade, na sua vontade,
né, são seduzidas, Tiago fala sobre essa questão, que as pessoas são seduzidas e engodadas pelos seus próprios desejos e paixões e acabam sendo iludidas pelas mentiras, elas vão atrás, entendeu? Então tem muita gente vendendo aí o estelionatário dos evangelhos, né, enganando, assim como o estelionatário do meio político, o estelionatário do meio da sociedade, do meio empresarial, falsificando. Cara, qualquer circunstância que acontece de uma desgraça na humanidade, vem um grupo de aproveitadores de todos os lados, de todos os setores, de várias instituições, vem para levar vantagem, enganando as pessoas de boa fé. De boa fé. Eu sei de um fato, que história se repete, pode perguntar para outras pessoas, que muitas crianças conheceram a mentira depois de estar adolescente, porque foram criadas no ambiente da verdade. Claro que isso é ruim para ela, porque tomou um choque. O pai e a mãe deveriam ter ensinado, olha, existe o bem, existe o mal, existe a verdade, existe a mentira. Quando conheceu a mentira, foi uma decepção. Muitas crianças não estavam preparadas para isso, no seu psicológico. Ficaram abismadas, chegaram em casa chorando porque ouviram alguém que mentiu para ela alguma coisa na escola. E a quem mentia achava graça que tinha enganado o coleguinha. Então hoje as pessoas dão risada porque enganaram outras pessoas. Dão risada. Bom, ele é babaca, ele é tanso, ele é trouxa. Parece que levar vantagem hoje em dia em cima de qualquer circunstância. Então nós estamos vivendo nesse mundo. Nós estamos nesse planeta inserido, vivendo e coexistindo nesse exato momento, enfrentando esses problemas. Sim, sim, não, não. Agora pode, agora espera. Não pode, amanhã quem sabe pode. Mas sendo sincero e sendo justo. Não enganando as pessoas. Enganar, ser falso, todas as coisas que nós fizemos hoje, amanhã será revelado. Entendeu? Faz de tudo para chegar no seu posto, no seu lugar, no seu desejo, passando por cima, mentindo e enganando os outros. Então nós temos que prestar atenção nisso. Se nós queremos o melhor para a sociedade, para a nossa casa e para a nossa família, nós temos que entender que a verdade sempre vai vigorar. Que a justiça é sempre exata para um e para outro. É o fiel. A justiça vai comprometer quem está errado. Entendeu? Mas tem gente passando a mão por cima da mentira, das injustiças, para fortalecer o erro. E ainda quando faz e comete a lei justa, as pessoas querem trazer o que está sendo condenado como vítima, para trazer o que foi, que condenou, que colocou no cárcere, que prendeu, que mandou prender, como se tivesse feito errado. Mas não deveria ter sido tão cruel, mas não deveria ter colocado todas as entrelinhas, todos os artigos do crime que a pessoa cometeu. Tive que deixar de fora. Agora o advogado tem que trabalhar de uma circunstância para tentar levar o habeas corpus para liberar o camarada. E o camarada está fazendo um monte de coisa errada, delitos, dano à sociedade. Quem está errado agora é a justiça. Passou a ser injustiçado, né, como vitimado, aquele que cometeu o crime. Então é uma mentira, as pessoas vivem na mentira, gostam da mentira e aplaudem a mentira. É verdade. E nós aqui queremos somente cooperar na sociedade, na família, para que a gente comece a amar a verdade, andar na justiça e cuidar de não praticar a falsidade, porque faz parte da mesma mentira, é o jogo, né? E a gente não faz parte de jogo. O único jogo que nós gostamos é praticar esporte, que é coisa saudável. Isso a gente gosta, é o esporte saudável. E ainda dentro do esporte não haja mentira. Querer enganar para levar vantagem dentro de um jogo, dentro do esporte, né? Para querer levar vantagem. Mas que coisa séria, né? Olha, vai encerrar. Não vou encerrar. Vai encerrar. Vamos Que encerrar. isso? Viu como ele manda em mim? Vamos aqui. Eu disse, não vou. Ele, vai. Aqui temos uma Mas certa olha, autoridade, né? Da autoridade, só porque é mais alto. Eu subo em cima do banquinho e não tem. Eu ia só fazer, não vou... Complementa, tu ia falar. Eu vou complementar, mas não vou encerrar. Tá, certo, ok. tenente? Agora esqueci. Perdeu o ar, tirei do ar.
tirei do ar. Ai, fiquei envergonhada. Fiquei tímida, tu me coagiu. Não, assim, ó, a gente que gosta do correto, né, amor? Não que a gente sempre é correto, mas Não. a gente procura a ser. E daí quando a gente fala alguma coisa assim, é engraçado, né? Porque tem alguns que falam assim, ó, isso aí é mimimi de perdedor. Isso aí é chorinho de quem não sabe não sabe entrar no jogo, não sabe fazer o jogo. Isso daí é quem não sabe levar vantagem, entendeu? Mas então, que bom. Que bom que a gente não sabe fazer isso. Pra mim, eu não mudo. Não. A minha essência não muda. A minha essência sempre vai ser sempre para crescer, para evoluir em cima dos acertos e dos erros. Tá? Tranquilo Isso. quanto a isso. Tranquilo. A gente procura sempre ver o que é bom pra gente e bom pra todos. Agora eu vou encerrar, porque já passou Muito mais bem. de 30 minutos. Obrigado por tua participação. Viu, meus amados, meus queridos? Obrigada ali por umas que disse, fala, amada, fala. Não me dão ideia, por favor. Ele é centrado, eu já começo a falar. A Marta Knevitz, nossa prima, irmã do Wildo, ó, a Marta. A Marta. Lá de São Paulo. Pode falar. Só se for. Fala. Viu? Se vocês querem que a gente fale de alguma coisa, assim, que a gente não, que ele, né, fale algum tema. É nóis. Eu não. Ele me incomoda pra vir aqui. Eu não tô. É que ela dá ibope, né? Ela Quem dá ibope? Da audiência. Que isso? Não grita. Amor, então tu tá usando a minha imagem? Depois nós acertamos. Negativo. Ninguém tá pagando pra nós. Ninguém tá interessa. Pagando. É de graça, não interessa voluntário. se tá dando ibope. É de graça e voluntário. Então isso aqui tá dando ibope. Serviço voluntário. Então, assim, ó. Não, Tá. Não. Viu? Daí pode mandar, tá? Tá ok. Só para fechar o nosso assunto de hoje, né, quero agradecer a presença de quem nos acompanhou até esse momento, nos suportou até esse momento. É verdade. E que Obrigada vocês tenham um final de semana carinho. abençoado, cuidando-se um dos outros, né, e cuidando de zelo, né, não é cuidar de fofoca, é cuidando de zelo, de proteção, de amor, cuidando das questões do distanciamento, aquilo que a saúde está pedindo para as pessoas fazerem, né? Vamos se resguardar, principalmente os nossos velhinhos, as pessoas que estão com problema de saúde grave ou se tratando em casa, os que estão hospitalizados, nossas considerações, as nossas orações para aqueles que estão enfermos e o nosso abraço para aqueles que perderam alguém da família, não somente dessa enfermidade, mas como tantas outras enfermidades também que levaram pessoas do nosso convívio diário, né? Então, eu só complementando, dizendo que o autor aos Hebreus, numa da parte que ele escreve, está relatado no capítulo 3, no verso 18, ele diz, fazendo comparação com o povo do Egito, com as pessoas querendo entrar no reino dos céus. Naquela viagem cósmica, né, da morte, da ressurreição, do corpo ressurreto, transfigurado na presença do grande Eu Sou. Daí ele traz essa mensagem no versículo 18, dizendo que as pessoas se esforçavam muito para entrar no reino. E quando ele fala a comparação do Egito, que as pessoas vinham trazido pela mão de Moisés sobre o braço de Deus, conduzindo o povo pelo deserto por 40 anos, ali veio a terra prometida, que manasse leite e mel, e eles se esforçavam para entrar naquela terra prometida. Então, para entrar no reino é com muito esforço. Esse esforço não é questão de pagar voto, promessa, etc. E nem dizer que tu vai fazer alguma coisa que tu não tenha condições de fazer, porque a carga que tu leva, alguém carrega contigo, alguém ombreia. Tu sente alguma coisa dentro de ti, é Jesus, é o grande Espírito que ajuda a impulsionar a tua caminhada, teu passo. A diferença tem de chegar naquele lugar que está na terra prometida, que é onde mana leite e mel, é a fé. Aí no capítulo 4, no primeiro versículo, diz que aqueles que chegarão, aqueles que conseguirão passar, e eu faço uma metáfora nessa passagem que o autor aos Hebreus está fazendo também, uma comparação de passagem pelo deserto, passagem pelas dificuldades, passarem pelos problemas, passarem pelas enfermidades, todos aqueles que conseguiram vencer
E existe a diferença porque tudo aquilo que ele passou tinha uma fé, era misturada com a fé. Toda palavra que se dizia, toda oração que se fazia, toda petição que falava, que orava, o que reverenciava o grande Espírito dentro de si, é a fé que fazia com que passasse o deserto, passasse a tribulação, passasse a tempestade no mar, passasse a enfermidade, é o vencer. Deus abençoe a todos vocês, a todos nós, obrigado pelo carinho, pela atenção, e vamos viver na verdade, vamos viver na luz, porque Ele é luz, porque Ele é verdade e Ele é justiça. Se você crê assim, vamos dizer amém. Amém. Paz e graça, irmãos queridos, e, como sempre digo, muito carinho de Deus na vida de vocês, de nós todos. Beijo. Beijo. No coração. Tu não vai ler quem entrou? Não? Eu vou ter que aproximar aqui, pegar meu óculos. Aqui. Ele tá manchando. Cachorro arcoando lá fora. Leonie, né, nossa prima, Marta, nossa prima, acho que é Novo Hamburgo, São Leopoldo, sempre faz troca do município. É a irmã do Hildo aqui, a Marta aqui, Levitz. A Giovana Hoffmann, Thiago Rodrigues, a Maria de Lourdes, a Claudete dos Santos, a Edith D'Agostinho, a Thaís Santana, a Patrícia Oliveira, o Eliezer Souza, o Diogo Lippert, a Giovana Hoffmann, a Lamor, Delício Barros, a Glaci Passuelo, nossa prima, o Wildo Feijó também, Oli Rodrigues, Delício Barros, paz, irmão, Inês Marquesan, é Santa Maria, né? Inês Inês Marquesan, tá ali, ó. Inês. Ela é de Santa Maria. Dídimo Moraes, Cláudia Ramos, nossa minha tocaia, aqui da Boa Vista, né? Eliette Koenig, Jorge dos Santos, Jorge Correia dos Santos, meu colega bombeiro. Oli Rodrigues, a Mari Machado, Sérgio de Souza, o Sérgio, um abração ao Sérgio. Roberto Schwartzhaupt, nosso primo, Silvano Borba, Dogelo, meu colega, companheiro, né? Dogelo, de Caserna, lá de Capão da Canoa, Margarete Valim Silveira, o Beto Machado, Eroni Melo, Osmar Menger, nosso amigo que era do bairro Campo Novo, né? Da família Menger aqui do Morro do Chapéu, que ele está morando aqui em Terra de Areia. Você é sobrinho da finada Dona Eva, finada do seu Zé. Primo do Zezinho. Fábio Colni, Tamires Pazin Jacobs, um abraço, Tamires. Salete Fagundes, Cleiton Bastos, nosso amigo Cleiton ali das Esquadrias Bastos. Cláudia Witt da Silva, Cláudia Witt, um abraço, tudo de bom para ti. A dona Claudete. Claudete, que eu amo de paixão. Dos Santos, um abração, fica com Deus. Edson da Silveira Cardoso, Lídia Ribeiro, Calnice Alves, Ney Kneves, nossa prima Ney, irmã da Leoni. Altivina, amadas, nossas primas. Karine Machman, que é desse Karine Machman, Inácio da Silva. Roberto, de novo dando risada. Roberto, querido. Clédio Santos, a Ney dando risada. Claudete, adoro ouvir você falar, gostei muito do assunto de hoje. Obrigado, amiga. Helena Carniel Gonçalves, Tafarel Santos. Ô, Tafarel, nome de goleiro, boleiro, jogador, tá com saudade de bater uma bola, né? Vera Matos, Claudete dos Santos, Lilian Norkirchen. Amém. Amém, Lilian. Zico Jacob está assistindo. Abraço, irmão Zico. Abraço, meu amigo. Meu irmão, amo vocês, dona Cláudia. Amamos você também. Amamos, chamamos. Cláudio Mir Souza e Vanete Barros Fogaça. Então, um beijo no coração de todos vocês. Feito. Beijo. Vanete Barros Fogaça lá da Arroio Bonito. Irmão seu Dalto, esposo do seu Dalto. Beijo para todos. Com muito carinho. Amém.